Não é que você não é criativo, é que te falta tédio. E aí, baseado em fatos reais aqui, que eu trago pra vocês, no último domingo eu tava em casa e não que eu não tivesse coisas pra fazer, mas eu estava mais impossibilitada do que possibilitada de fazer as coisas porque eu tô sem notebook em casa. E aí, domingo tava um dia chuvoso, se eu não me engano, tava frio, eu acho. Eu sei que meu domingo foi assim, tédio sobre tédio. E eu tinha. Já tinha um tempo que eu não vivia esse período assim, tedioso, um dia inteiro sem fazer nada de produtivo, né? E aí eu comentei com um amigo que eu tava. Que eu não sabia lidar com tédio, com tempo ocioso, sabe? E assim, porque até quando eu vou descansar e quando eu vou tirar um tempo pra mim, eu tiro um tempo significativo pra mim no sentido de que eu planejo, então eu vou ao cinema, ou faço alguma coisa, ou vou numa cafeteria, faço alguma coisa pra mim. E nesse domingo eu estava em casa sem fazer nada. E o tédio de hoje é diferente do tédio de antes, né? Que o tédio de hoje não é também a pausa intencional. É eu ficar rolando, por exemplo, o Instagram o dia inteiro. Ficar mais horas no Instagram fazendo nada do que fazendo qualquer outra coisa. E isso meio que tava me incomodando. E aí, na segunda-feira, aí eu conversei isso com meu amigo. Na segunda-feira eu entrei no Instagram e tinha um post do Wesley falando sobre justamente essa coisa do tédio. E num post anterior, que ele fala que ele grava esse vídeo, ele traz dados de estudos, de pesquisas, que fala que desde 2010 até agora tem surgido muita depressão entre jovens universitários, que tem um que ele trouxe que eu já tinha visto, que era sobre a capacidade de resolução de problemas, trazendo ali as matérias escolares. Era matemática, eram 4 disciplinas, e aí vem decaindo desde 2010. Nesse vídeo ele fala assim, de 2010 pra cá, o que aconteceu? Que foi justamente o início dos celulares, né? Dos smartphones e tudo mais. Não, dos celulares não, dos celulares acho que foi antes. Acho não, tenho certeza. Dos smartphones, que é esse computador que a gente tem na palma da mão e que a gente leva pra tudo que é lugar que a gente vai. E como a gente fica também dependente desse celular, né, desse smartphone, porque tudo que se faz, meio que se faz nele. Tem banco, tem Rio Card, tem Uber, tem tantas coisas nesse celular que sair sem ele é mais louco do que sair sem roupa. Tipo assim, cara, é assim que você se sente, meio sem roupa, sabe? E aí eu fiquei pensando nessa coisa da criatividade, como ela é como esse período de pausa, e pausa é não estar nas telas, é tentar resetar, assim, é tentar capturar esse tempo ocioso, que é um tempo criativo, a gente perdeu isso. E aí ontem, segunda-feira é um dia que eu fico em casa, mais em casa, assim, não preciso ir pra longe, e eu fiquei, assim, meio longe do celular e fazendo as coisas em casa em silêncio, sem música, sem nada. Cara, o tanto de conteúdo pra jogar aqui, pra trazer pra vocês que veio na minha cabeça. E aí eu pegava o celular, eu tenho uma conversa comigo mesma no WhatsApp, né? E eu pegava o celular, ou gravava áudio sobre o conteúdo, largava, ou escrevia o conteúdo, largava o celular. Então, assim, como é precioso você ter tempos de silêncio, tempos de você com você mesmo, sem música, sem tela, sem. Assim, mesmo que você esteja fazendo as suas coisas, sem ler livro, não tô falando aqui, não tô demonizando atividades e priorizando atividades, tô falando assim, sem fazer nada que requer sua esforço cognitivo. Ontem eu tava ajeitando as coisas na casa, assim, limpando a casa, organizando as coisas, lavando roupa, limpando o sapato, só que tudo em silêncio. E aí, cara, é extraordinário, assim, a potência que isso tem. E uma outra coisa que tem uma certa dificuldade é você ficar em silêncio mesmo, nem deixar esses pensamentos virem, sabe? E aí, a partir de amanhã, vou propor aqui um clube do livro, mas é um clube do livro pra gente usar na prática. Que vai ser dentro desse livro aqui, que eu ganhei de um amigo queridíssimo. E esse livro, ele inicia fazendo... O nome do livro é As 7 Leis Espirituais do Sucesso.
Um guia prático para a realização de seus sonhos. É um best-seller. E ele começa justamente falando do silêncio, cara. E quando eu li esse livro que eu peguei, eu tava pensando em produzir, empacotar, encapsular um serviço sobre performance, sobre auto-performance. E eu levei uma porrada, porque a primeira coisa pra você produzir muito bem, obrigada, e você ser incrível no que você quer, é trabalhar o silêncio. Isso é difícil. Então, assim, vamos começar a leitura desse livro por aqui. E não só a leitura desse livro, como um desafio. Como são 7, nós vamos ter aí 7 dias para fazer cumprir esses desafios aqui, um cada dia, tá bom? Então é isso que eu vim falar com vocês. Então, no dia de hoje, experimente ficar sem tela. Não sei, 2 horas por 3 horas. Experimente assim, pegar o celular o mínimo possível.